Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Museus e Companhia, um programa, como sabem, dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Hoje estaremos à conversa com Gabriel Feitor, historiador e coordenador do projeto e conteúdos do Museu Municipal de Alcanena. Iremos descobrir a importância da investigação histórica e conhecer o Museu Municipal de Alcanena. Mensalmente, convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabe, o terceiro sábado de cada mês, a partir das 18 horas e depois, na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13 horas. Até já! Olá, Gabriel Feitor, muito boa tarde, bem-vindo a este programa e à ABC Portugal e a Orem e obrigado por estares aqui connosco nestes estúdios. Boa tarde, Gonçalo, é uma honra estar aqui contigo e quero agradecer muito pelo convite para também dar a conhecer o nosso Museu Municipal de Alcanena e também dar-te os parabéns pelo teu programa. É um programa que é importante para o nosso setor na região. E também porque é um programa premiado, por isso, muitos parabéns, Gonçalo, e que continues. Muito obrigado pelas palavras. Olha, Gabriel, fizeste uma boa viagem de Alcanena, aqui um concelho não muito distante do nosso, pela bela Serra da Aire, certo? É verdade. É sempre uma viagem muito agradável. Apesar das curvas e contra-curvas. Exatamente, e apesar também dos chuviscos, mas é uma boa viagem. É uma boa viagem. A nossa colega do Museu Municipal de Torres Novas, a Margarida Moleiro, quando veio cá, até foi aliás a primeira convidada, queixou-se das curvas e contra-curvas até Orem, de Torres Novas até Orem. E de facto, mas eu também disse, as curvas de lá para cá são as mesmas daqui para lá, portanto estamos em sintonia. Olha, Gabriel, fala-nos primeiro um pouco de ti. És natural de Alcanena? Sim, sou natural de Alcanena, sou neto, bisneto, filho, neto, bisneto, trineto, quarto neto, enfim, por aí, até onde há registros paroquiais, sou de Alcanena. Como é que se chamam os habitantes de Alcanena? Porque nem sempre se chamaram da mesma maneira. No século XIX chamavam-se alcaneneiros. Alcaneneiros. Hoje sim, realmente não soa muito bem. Difícil. Hoje é mais fácil, é um gentilico mais fácil, é alcanenense. Alcanenense. Sim. Mesmo assim também não é tão fácil de fixar. Alcanenense. Olha, e portanto, como é que foi o teu percurso escolar? Estudaste sempre em Alcanena? Sim, estudei em Alcanena até o ensino secundário. Depois do ensino secundário, ingressei na licenciatura em História Moderna e Contemporânea, do ISCTE. Em Lisboa. E como é que foi deixares Vila de Alcanena, há uns anos atrás, e ir até uma grande cidade, que é Lisboa, a capital? Foi desafiante. Também difícil, porque eu quase todos os fins de semana depois vinha para Alcanena. Eu faço um desporto radical, costumo dizer que faço um desporto radical, que é gostar de Alcanena. Gostar de Alcanena é difícil. Porquê que é difícil gostar de Alcanena?
Em Alcanena temos uma particularidade que é gostamos mais do que os outros fazem e do que gostamos mais daquilo que nós fazemos. E temos sempre da vizinha, exatamente. Mas olha que isso há vários concelhos que padecem do mesmo mal. Só que ali é mais profundo. E qual é assim a âncora, digamos assim, o que atrai em Alcanena? Já sei que vais dizer o museu e muito bem, vamos falar dele e vamos descobrir. Só por dizer que aqui temos uma expressão, quando nos ausentamos e queremos sempre regressar, dizemos que nós não podemos perder o Castelo de vista, o Castelo de Orém de vista. O nosso Alviela. O Alviela. Sem dúvida. O Alviela e a Serra da Eire e Candeiros. São duas imagens que ficam sempre gravadas. Nós tínhamos há uns anos um lema que era entre o rio e a serra. E essa é uma imagem que nos fica e que nos acompanha ao longo do crescimento. Quem nasceu e cresceu em Alcanena olhou sempre para o rio, banhou-se nele, aprendeu a nadar, foi onde eu aprendi a nadar. E no seu horizonte viu sempre a serra, aquele alto, acompanhado também do Cabeça de Santa Marta, que faz parte desse conjunto, onde tem uma mística muito interessante. E isso, esse alto da serra dava-nos sempre também esperança de conseguirmos chegar ao topo um dia. Também é um paralelismo que fazemos também às nossas vidas e aos nossos sonhos. Muito bem, Gabriel. Portanto, isso é o que te fazia regressar todos os fins de semana a Alcanena. Não só, mas também. Gabriel, e o curso? Era o teu grande sonho ir para esse curso? Correspondeu ou não às expectativas? Talvez seja melhor perceber como é que eu fui gostar de história, não é? Isso talvez depois vai justificar. Eu comecei a gostar de história porque comecei a gostar da história de Alcanena. Eu ia a pé para a escola primária e numa das passagens encontrava-me sempre com um senhor chamado Joaquim Inácio Bento Júnior, que foi uma personalidade de Alcanena, daquelas que não gostava de ouvir dizer mal da sua terra. Esteve envolvido em quase tudo o que houve em Alcanena. Teve na criação dos bombeiros municipais. Também fazes parte. Fiz. Foi a minha casa durante muitos anos. Foi uma escola de cidadania. Então já falamos sobre isso. E voltando ao Joaquim Inácio Bento Júnior, fez ainda parte da banda filarmónica que existiu em Alcanena. Enfim, ainda apanhou todo um corrupio e uma vontade que vinha da fundação do Conselho. Estamos a falar dos anos 20, 30. O Conselho foi fundado em 1914, muito alicerçado no republicanismo. Portanto, desmembrou-se do município de Torres Novas. Exatamente, e Santarém. Sim. E desculpa lá, ainda existem rivalidades entre Alcanena e Torres Novas? Não. Já está diluído? Não, sim. Já, muito mais. Não tem nada a ver. Que é normal, claro. Mesmo entre dois municípios que nunca pertencem um ao outro, são vizinhos, há rivalidades. Sim. E às vezes, quando se desmembram também há semelhança. Acho que aqui uma ligação ancestral, também essa ligação ancestral conta muito também nessa paz. É como também Entroncamento e Torres Novas, também se desmembrou de Torres Novas. Sim, mas há muita gente de Torres Novas que faz vida em Alcanena. E há muita gente em Alcanena que também faz vida em Torres Novas e, portanto, penso que não é por aí. Sim. E voltando a isso, o Joaquim Inácio Bento Júnior, como acompanhou esse tempo todo, foi sendo um interessado, foi recolhendo muitas coisas também nessa altura, e eu, quando passava por ele, estava sempre lá na Praça Central, na Praça Marechal Carmona, que nós chamamos Praça das Laranjeiras, e ele dizia para me sentar ao pé dele no banco. E quando ia-me contando coisas, ia-me contando como é que ele se dava com o meu trisavô na banda de Alcanena, porque eles tocaram, ele muito miúdo e ele já muito velho. Enfim, e a partir daí eu comecei a desenrolar este novelo do que está da história de Alcanena e de Alcanena, e a partir dos 6 anos comecei a recolher fotografias antigas. Fantástico. E foi aí que o bichinho foi ficando ao longo dos tempos. Depois cheguei ali a uma altura da minha vida em que tive de pensar o que é que ia fazer.
e tomei uma decisão de ir para a história. Eu gostava muito do período da história contemporânea. Curiosamente não gostava muito na altura da época da Idade Média e tudo o que era pré-história. Enfim, hoje gosto muito mais da Idade Média do que gostava na altura, mas gostava muito e como da Idade Contemporânea, sobretudo por esta questão do republicanismo, da questão local e da história local, e da história local, que te interessava, que era o contexto exatamente, sim, era muito interessado pela República, depois pela oposição. Mas também é um dos períodos mais difíceis mesmo para a investigação, porque há uma série de acontecimentos sucessivos e muitas fontes para trabalhar. Às vezes, nos períodos anteriores, há menos fontes. Sim. Ainda hoje, isso é um dos grandes problemas da história de Alcanena e mesmo da história de Torres Novas. Atenção, porque os arquivos, por exemplo, o arquivo da Câmara de Torres Novas sofreu um grande incêndio no século XIX e tudo o que era da Idade Média sumiu. Nós, por exemplo, fontes para a Idade Média, para Alcanena, poucas. Só a arqueologia é que nos pode ser uma fonte e só a partir do século XVI é que há fontes, com os notariais de Torres Novas. E pronto, voltando à questão do curso, eu vi que a licenciatura de História Moderna e Contemporânea do ISCTE tinha determinadas cadeiras que poderiam ser uma boa base para a carreira que eu queria construir, nomeadamente a História Oral, usando essas metodologias. E pronto, ingressei e fiz o curso e depois fui para o mestrado. Portanto, tiraste o mestrado no Porto. No Porto, exatamente, que eu vi o teu extenso currículo, que tiraste o mestrado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde eu estudei, na Rua de Campo Alegre. Só podíamos ser boas pessoas. Claro que sim. E, portanto, a faculdade onde foste tirar o mestrado foi no meu ano que estreou, que abriu, em 1995, portanto já foi no século passado, portanto, mas sim. E gostaste desse... Qual é que foi o tema da tua tese de mestrado? Comemoracionismo republicano durante o Estado Novo, ou seja, fiz uma abordagem das comemorações do 5 de outubro, do 31 de janeiro, enquanto movimentos da resistência ao Estado Novo, durante um determinado tempo, e algumas comemorações republicanas que eram feitas em determinados locais, nomeadamente aniversários de personalidades, por exemplo em Aveiro, José Estevão, enfim. Mas foi só essa abordagem, que não havia nada em Portugal ainda escrito sobre isso, e como nós em Alcanena também, muito influenciado novamente pelo contexto local, temos uma festa do 5 de outubro, ligada à implantação da República, uma festa cívica, que hoje tornou-se uma festa popular, mas que é uma festa cívica. Comemoramos o 5 de outubro há muitos anos. Também derivado desse contexto, eu percebi que ainda ninguém se tinha debruçado muito sobre esse tema, e então parti para a aventura. E uma grande aventura. Diz-me uma coisa, Gabriel, quando tiraste o curso, à medida que foste tirando o curso, quais eram as tuas perspectivas em termos profissionais? O que é que tu pretendias fazer? Numa certa altura pensei na docência. Inicialmente pensei na docência, mas rapidamente me passou quando comecei a fazer os trabalhos de investigação. De investigação, que a tua grande paixão é a investigação. Sim, e foi isso que me fez o clique de mudar o meu foco em termos de ambição profissional. Sim. Mas sabias que à partida o mundo da investigação seria mais difícil, não é? Sim, e foi. Sim, foi. Sim, mas há um gosto, há quase um amor, não é? Na investigação que ultrapassa e que ajuda a sustentar o sofrimento dessa doença que é investigar. Viver somente da investigação nesta área é complicado. Sim, muito complicado e precário também. Mesmo a nível académico também, sim, muito precário. Portanto, há as bolsas, exato, sim. Felizmente depois consegui ter algumas colaborações, nomeadamente nos últimos tempos, já do mestrado com o município de Torres Novas,
e comecei a fazer também carreira. Tive a sorte também de ter colegas e uma grande chefe na altura, a Margarida Moleiro. É que abriu este projeto aqui, foi a primeira convidada do Museus e Companhia. Começámos logo bem, portanto foi logo um bom presságio, nunca mais parámos desde então. Exato, e portanto, ora bem, ela teve olho, foi uma olheira, acreditou em mim. Os colegas também da Câmara de Torres Novas também acreditaram em mim, acreditaram no meu trabalho, porque eu já tinha escrito algumas coisas para a revista Nova Augusta sobre Alcanena, uma grande revista, sim. E comecei a colaborar com o município, depois de vir de Lisboa e do Porto, comecei a colaborar com o município e pronto, e por lá fiquei. E tive a sorte de lá ficar. És quadro do município de Torres Novas? Sim, atualmente sou técnico superior de História do quadro do município de Torres Novas. E neste momento estou emprestado em comissão de serviço ao município de Alcanena, sim, que é ao município de onde sou natural, como chefe do gabinete de apoio à presidência da Câmara. Muito bem, envolvido no Museu Municipal de Alcanena, que iremos falar entretanto. Mas, Gabriel, tu na infância visitavas museus? Lembras-te de qual o primeiro museu que visitaste? Ui, já lá vão muitos anos. Não pode ser muito. Eu tenho 25 anos, tu tens 20. Tenho. Mais 11. O primeiro museu que eu me lembro, talvez o Centro Interpretativo da Batalha de Alves Barrota, talvez seja o primeiro que eu me lembro, talvez do que é com 5, 6 anos, talvez. Não sei se foi a caminho da praia, numa das vezes a caminho da praia. Então aí, possivelmente em contexto familiar. Depois sim, também há em contexto das escolas. Depois há contexto das escolas, depois lembro-me bem de irmos ao Convento de Cristo, de irmos também ao Museu Nacional de Arqueologia. Chegamos a ir ao Museu Nacional de Arqueologia, dos Jerónimos, assim. Portanto, e aí tu vibravas a ver toda aquela história? Gostava, sim. Sim, senhor. Então, depois, portanto, no município de Torres Novas, fizeste o trabalho de investigação e estiveste envolvido em vários espaços museológicos de Torres Novas. Queres falar de alguns, em linhas gerais, porque depois nós vamos ter um foco no Museu Municipal de Alcanena. Sim, iniciei na definição do núcleo da Central do Caldeirão. Sim, que é fantástico. Sim, que é fantástico. E outros parabéns à investigação. Sim, e já cá esteve a Elvira. Pois a Elvira também chegou e agarrou o projeto e agarrou bem, muito bem. E acho que estava muito bem entregue. É uma excelente técnica. E uma excelente colega também. E foi por aí iniciei. Gostei muito do espaço e depois também das fotografias dos antigos colaboradores e os testemunhos que eles dão. Essa escola da Sociomuseologia também a levei para Alcanena. E também temos uma parede dessas em Alcanena. Fantástico, então vamos falar sobre isso a seguir. E depois surgiu ali uma oportunidade, uma janela de oportunidade. A Casa Humberto Delgado estava fechada há muitos anos, estava em decadência, havia uma ambição para aquele espaço, mas também não queríamos torná-la num mausoléu à figura de Humberto Delgado, por mais que mereça, obviamente, mas torná-la num mausoléu sem vida, estático. E então eu pensei num conceito, e foi assim que nasceu o CHUD, Centro Humberto Delgado, o Centro de Estudos sobre o Republicanismo e a Oposição ao Estado Novo, que tem como objetivo preservar o legado, a memória, enfim, do general Humberto Delgado e da sua luta, mas também a todos os resistentes e de todos aqueles que fizeram oposição e resistência ao Estado Novo. E a ideia que está por base nisso é sermos um centro ativo do estudo, e com atividade e com serviço educativo. Enfim, eu acho que também está neste momento, julgo que a Margarida está responsável. Sim, também conheço e recomendo, e já participei em algumas iniciativas. Sim, eu acho que está muito bem, e eu acho que foi isso o objetivo. Em vez de termos ali só uma casa memorial, temos um centro a trabalhar
todo nessa frente, e eu acho que está a ser muito bem trabalhado, e eu acho que está a cumprir perfeitamente a missão e os objetivos desse centro. Sim, senhor. Além disso, portanto, e também algo com o Museu Carlos Reis? Sim, também no Carlos Reis, no GEP, no Gabinete de Estudos e Planeamento Editorial, fiz revisão, ajudei em algumas publicações. No Museu Carlos Reis também tinha alguma colaboração nas exposições, quando era solicitada, enfim. Estive a colaborar com o município. Muito bem. E pronto, e tornou-se a minha casa. Sim, senhor. E depois voltaste à tua casa, Alcanena, para trabalhar uma área dos museus que já estavas habituados a trabalhar, mas uma área que, quando se fala em Alcanena, associamos aos cortumes, não é? Museu Municipal de Alcanena. Como é que surgiu este projeto em linhas gerais? Porque depois iremos entrar, entre aspas, no museu, e que confesso que ainda não conheço, portanto não abriu há muito tempo, e irás falar sobre isso. Ao longo destes programas tenho trazido sempre convidados de museus que eu conheço. Houve apenas o Museu de Alvaiaço que conheci pós-programa. Este também não, portanto vou conhecer e portanto vais fazer esta introdução, e eu já estou curioso, e de certeza que ainda mais curioso vou ficar ao explicares o que é que existe no Museu Municipal de Alcanena. Como é que surgiu este museu? Bom, o Museu Municipal de Alcanena foi inaugurado no dia 4 de outubro do ano passado, ou seja, 2024. É um bebé? edifício, exatamente, é um bebé. Não tem ainda que o edifício estivesse pronto desde 2008 e nunca abriu, ou seja, teve 16 anos vazio e encerrado. E isto tudo surgiu porque em 2021 houve uma alteração política nos destinos do Concelho de Alcanena. Eu já tinha estado nos 4 anos antes como vereador da oposição, em regime de não permanência. Tinha lutado, e lutei sempre muito fora e dentro da Câmara, pelo museu em Alcanena, por a abertura do museu e pela criação do arquivo municipal, que também está instalado nesse edifício, que não havia nada em Alcanena, a nível do património cultural, praticamente nada. O arquivo estava encaixotado, em caixotes, com objetos de rato e outro tipo de coisas, uma coisa completamente surreal. As coleções estavam embrulhadas em lençóis, no chão, enfim. E nesse compromisso, também, que foi um compromisso do Sr. Presidente da Câmara e da equipa que o acompanha, e ainda bem que o foi, porque também é necessário vontade política para o fazer, às vezes, e eu acho que nesse aspecto temos sorte. Eu, como sempre, lutei por isso, fora e dentro da minha atividade política, vamos dizer assim. Lutei sempre na minha vida cívica por esses 2 equipamentos em Alcanena e por uma política de património cultural, uma política municipal de património cultural. Estive sempre envolvido. Eu como encaro as coisas que na política não devemos só estar a fazer oposição e dizer que apontarmos os dedos e dizermos o que é que está mal, temos que fazer acontecer. E eu recebi o convite para esfiar o gabinete, para dar o apoio ao Executivo, mas dentro dessas funções também foi-me proposto então pôr mãos à obra e cumprir aquilo que tinha sido proposto aos eleitores do Concelho. E foi com grande honra que assumi o desafio de pegar naquele equipamento e de lhe dar a vida. E como é que foi esse processo de programar o museu? Sim, quando chegamos, como disse, o equipamento estava encerrado. O equipamento tinha sido pronto em 2008, 1.700.000 euros que estavam ali, foram financiados na altura ainda pelo Programa Operacional de Cultura. Nem sei como é que nunca houve ali o risco da Câmara ter de devolver o financiamento, mas enfim, ainda bem que isso não aconteceu, mas é uma coisa, foi uma coisa grave. E o que encontramos foi uma equipa desfalcada, também desmotivada, porque isto era um renque-renque, nunca mais se saía dali. A coleção, havia uma coleção muito grande e muito boa da indústria de cortumes,
mas não estava em condições. E então o que é que nós iniciamos um processo de conservação e restauro, reorganizamos a equipa, contratamos mais uma pessoa para conservação e restauro, a equipa formou-se e começamos a trabalhar. Chegamos a uma altura em que tínhamos que definir o que é que iríamos fazer. Uma das grandes lacunas que eu apontei sempre ao projeto do antigo Museu do Curtume, que a ideia do museu já vem, em Alcaena já vem dos anos 80. Depois adormeceu um bocadinho e surgiu novamente em 2003, que foi quando se começou a planear o Museu do Curtume e a fazer uma recolha, que foi uma recolha bastante interessante e positiva, e graças a essa recolha hoje temos a coleção que temos. Se não fosse isso, hoje não tínhamos museu. Mas o museu focava-se apenas nos curtumes, e Alcanena é mais do que os curtumes. Alcanena é os curtumes, mas é mais dos curtumes. Isso também é uma marca deste executivo. A nossa identidade faz parte da nossa identidade, mas a nossa identidade é mais. Pois limitava muito. Limitava muito, sim. Não havia uma interpretação do território que deveria haver. E então daí nós alargarmos este equipamento a um museu municipal, em que é constituído por 3 coleções. Uma já existia, a dos curtumes, deu-se-lhe coerência num espaço expositivo. Construímos uma coleção de arqueologia, não havia arqueologia em Alcanena. Fizemos um protocolo ainda com a antiga Direção-Geral do Património Cultural, hoje Património Cultural, Instituto Público, para a constituição de uma reserva arqueológica, para que pudéssemos ir buscar a arqueologia que estava toda fora do município, mas que foi encontrada no município, não é? A Câmara Municipal encetou trabalhos, até aí também nunca tinham sido feitos só apenas por obrigação das obras, e eram sempre um empecilho, e nós fomos fazer, por exemplo, sondagens num adro da Igreja Primitiva de Alcanena, que foi destruída nos anos 40, uma capela, no lugar do São Pedro. Temos lá peças, enfim, e com esse trabalho construímos também uma coleção de arqueologia, e depois as pessoas também voltaram a ganhar confiança no projeto do museu, perceberam que nós estávamos a trabalhar e foram chegando doações muito interessantes, que foram constituindo uma coleção de história local, objetos já mais contemporâneos, mas que constituem um retrato daquilo que foi as dinâmicas do concelho, nomeadamente uma coleção de resina do Espinheiro, de uma freguesia, tínhamos uma atividade de resina, ou o busto da República que estava numa taberna de republicanos de Vila Moreira, os antigos casais galegos, ou até mesmo uma moeda cunhada na altura do pós-guerra da Primeira Guerra Mundial. Houve cunhagem de dinheiro, então temos uma moeda dos irmãos Dias, que era um dinheiro transacionado em Vila Moreira. Enfim, todos esses objetos fomos recolhendo, os instrumentos do século XIX, da banda de Alcanena, que constitui uma coleção de história local. Os próprios carris do comboio da Rata Cega, que era o comboio de Torres Novas de Alcanena. E, enfim, constituímos essas 3 coleções e agora começamos a organizar o museu em torno dessas 3 coleções, sempre com a participação da comunidade. Certo, muito bem. Vamos já entrar no museu, vais-nos fazer uma visita guiada logo após o período comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM 92.3 é muito melhor. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal.
BC Portugal 92.3 FM. É muito melhor. Ora, boa tarde a todos. Estamos no programa Museus e Companhia, a segunda parte, e estamos à conversa com Gabriel Feitor, que é o coordenador do projeto e conteúdos do Museu Municipal de Alcanena. Gabriel, vamos agora, depois de todo este contexto que já nos deste a primeira parte, vamos entrar no museu. Para já, o museu está aberto diariamente, tem dia para encerrar, é pago? O museu está aberto de quarta a domingo, encerra segunda e terça. Para já é entrada gratuita. Também foi uma decisão também política. Enfim, tem todas as condições de acessibilidade também. Uhum. Portanto, é visitarem. Então, entramos, somos bem acolhidos. Somos bem acolhidos na recepção por uma fantástica equipa. Muito bem. Porque isto tudo não se faz com uma pessoa, faz com várias pessoas. E, portanto, sem a equipa não havia museu. Exatamente, o museu faz com as pessoas. E o acolhimento é essencial, não é? Sim, Portanto, sim, isso em sim, qualquer sim. área, não é? Portanto, é o rosto de um museu. É como irmos para um hotel de 5 estrelas e quando não somos bem acolhidos pode ter as luzes todo, mas fica logo com menos estrelas. Sim, mas o nosso acolhimento é muito Claro, não duvido. Olha, então começamos por visitar que sala? O museu na parte no hall, na parte de baixo, no piso 0, tem uma pequena introdução sobre o que é aquele equipamento. Nós até lhe damos o título de A História do Museu de uma Terra Sem História. Alcanena, interessante. Como é que é? A História de um Museu de uma Terra Sem História. A história do Museu de uma Terra Sem História. Alcanena frequentemente era apontada como uma terra sem história, porque diziam, eu cito por exemplo uma conferência que houve em Minde nos anos 80 em que José Hermano de Saraiva disse que Alcanena não tinha história, enfim. Bem, fala de Minde, há rivalidade entre Minde e Alcanena, não é? Sim, mas ele referia-se a isso porque Alcanena era do Conselho, era recente. Mas isso era porque a história não estava estudada, as fontes não estavam estudadas. Claro. Portanto, Alcanena tem história. Isto era um bocado também foi uma provocação. Mas era contar esta história do museu, que desde na época, nos anos 80, os presidentes da Câmara, essencialmente 3, perceberam que era necessário fazer-se um museu. À altura, aquilo que se pensou foi um museu concelhio industrial, ou seja, basicamente é aquilo que hoje temos, noutro espaço que não este, é hoje, por exemplo, onde é hoje a Biblioteca Municipal. Mas a tal ideia gorou. Pronto, e isso só abriu portas depois, em 2024. E uma das coisas que dissemos que queremos transmitir nesta introdução é que Alcanena é um território muito especial porque é um território plural e de transição. A fronteira de Portugal é em Alcanena. A fronteira que divide e une Portugal é em Alcanena. A Serra da Eira e Candeeiros. É engraçado, estás-me a falar disso e eu partilho contigo e com os ouvintes. Eu estudei no Porto, como já falámos há pouco, e eu tinha um professor do Porto, de Civilizações Clássicas, o professor Dr. Bruxado, e fomos uma visita de estudo a Mérida de 2 dias e passámos por Mértola. E esta rivalidade de norte, sul, e portanto ele era muito defensor do norte e de Portugal. E quando íamos na autoestrada a atravessar a Serra da Eira, ele vai ao microfone e diz: senhores passageiros, façam favor, com sotaque do norte que eu posso fazer, senhores passageiros, apresentem o passaporte que estamos a atravessar para outro país. Ele considerava que Portugal era até a Serra da Eira, da Serra da Eira para baixo era tudo Mouro. Mas de facto, é verdade. Muda tudo, muda a paisagem. E eu disse logo, então eu tenho sorte porque eu vivo a norte da Serra da Eira, Orém fica a norte da Serra da Eira, e a minha colega do entroncamento já não teve essa sorte, vai ter má nota, não teve, portanto ela é sul, ela é Moura. Mas é verdade, a nível social, político, económico, cultural, religioso,
são coisas completamente diferentes. Engraçado. E é uma fronteira, e Alcanena une, não é? Porque tem a parte sul, depois tem a parte norte de Minho, Serra de Santo António, Moitas de Venda, que já são freguesias muito diferentes das freguesias do sul do concelho, e portanto esta história também singular, mas plural, que é aqui contada. E nós começamos, depois subimos as escadas, e começamos no piso 1 pela pré-história do território. Como eu referi, nós não tínhamos arqueologia, não é? Havia coisas muito dispersas, fomos juntando tudo, e então dedicamos-nos em cada período aos sítios mais importantes que temos no território, nomeadamente na pré-história, há 45 mil anos atrás, no Paleolítico, à Lapa do Picareiro, que é em Minde, na freguesia de Minde, entre Val Alto e Covão do Coelho, onde a nível nacional tem relevância, porque foi aí que se percebeu que o humano tinha chegado mais cedo à península. Depois, com o Neolítico e as primeiras sociedades camponesas, com a Gruta da Marmota em Raposeira, que está classificada, do professor Vítor Gonçalves, foi ele que fez as primeiras escavações, que infelizmente faleceu recentemente, e com a Lapa da Galinha, que tem o crânio trepanado no Museu Nacional de Arqueologia, que é uma obra, uma peça fantástica. E que depois vamos aí correndo o percurso. Curiosamente ainda não temos nada romano do Império, mas temos do final já, com um forno na Loriceira, que também a Câmara patrocinou as escavações, as sondagens, no forno do Labradio, que já é do final do Império Romano. E depois, enfim, começamos pela Idade Média, a questão da conquista de Santarém e do atravessamento de Dom Afonso Henriques pela Serra d'Ar, e a questão de Santa Marta, do Castro de Santa Marta, poder ser muito possivelmente um centro defensivo, a formação das paróquias, a formação da urbe e do território, as questões senhoriais, porque depois temos uma parte do território, nomeadamente Loriceira, Malhou, que era do termo de Alcanede e que era da Ordem da Viz. Temos o Morgadio do Alviela, que tinha extensos territórios até aos cotos de Alcobaça. Os duques de Aveiro, não é? Enfim, temos esta componente, e que depois, ali no século XVII, entramos no mundo dos cortumes. Dos cortumes, que é uma grande imagem de marca, sim, e da economia, sim, ainda sim, hoje, sim, de Alcanena. Sim, foi quando Alcanena, sobretudo no século XVIII, foi quando Alcanena foi o seu boom, começou a ter alguma importância no termo Torres Novas, começou a ser a freguesia mais importante, por isso. E exploramos aí também o início de como é que isto deve ter sido na indústria, a radicação da indústria neste território. Essencialmente são precisas três coisas muito importantes que este território tinha, não é? Se fomos a outros pontos da Serra d'Ar e Candeeiros, houve também cortumes, isso está ligado à água, à mudança da água calcária, os taninos das azinheiras e depois o pastoreio, os rebanhos. Também em Orém há uma freguesia, isto pela toponímia, Rio de Couros, portanto, sim, dá pistas de facto que... Sim. Na Rebolaria também havia... Rebolaria, Concelho da Batalha. Sim, também havia cortumes. Em Alcobaça, também ali na Benedita, houve também a ligação, ainda temos ligação com a Benedita. Enfim, neste território da Serra d'Ar e Candeeiros houve alguns polos. Alcanena depois destacou-se, não é? Também sobretudo por um produto especializado que fazia, que era a sola para sapatos. E porquê? Porque é que a sola, no Estado Novo, quando houve a regulamentação dos produtos, não é? Pela Junta Nacional dos Produtos Pecuários, regulou a sola em 3 tipos, A, B e C. A de Alcanena era A, qualidade A, tipo A, sola de Alcanena. E porque é que era melhor que a do Porto ou que a de Guimarães? Por causa da água.
A natureza calcária da água enrigia a sola e era muito difícil às vezes os sapateiros trabalharem com ela. Tinham que umedecer na água para conseguirem trabalhar, porque era mesmo forte a sola. O calcário aí era bom, hoje já não. Hoje já não. Sim, calcário sim, para as sim. máquinas. Aliás, a primeira fábrica de sola a ter privilégio real no século XVIII, o Recrente, que era o Manuel Francisco Alveias, estamos a falar de 1791-2, falava disso mesmo, dessa questão da natureza calcária no seu requerimento. Bom, e voltando ao início, tendo essas 3 componentes, quem é que fazia isto? Nós, ao longo dos anos, bastou-nos algumas teorias, ou os árabes ou os judeus, para sustentar o nascimento da indústria de cortumes em Alcanena, mas até hoje não há prova disso. Aquilo que é mais certo é os sapateiros. No século XVII, pelo menos, conseguimos apurar que há 5 sapateiros em Alcanena, numa petição que se fez já nessa altura contra Torres Novas, portanto estamos a 1638, salvo erro. Alcanena não queria ter um capitão das ordenanças que fosse Torres Novas e então juntou-se a população, o povo reclamou, portanto já nessa altura já começou a haver esta animosidade. E estão arrolados 5 sapateiros para uma pequena aldeia rural. E nós fomos à Idade Média, às corporações, não é? Aos ofícios. A quem controla a cortimenta é o ofício, a corporação dos sapateiros, em Guimarães, no Porto, enfim. Porque também são eles os primeiros interessados no produto final. E eram eles que controlavam. E nós começamos a ter no século XVIII, como prova documental, em alguns registros paroquiais, há surradores, que são aqueles que faziam os trabalhos de acabamentos nas peles. Havia os curtidores e os surradores. Hoje dizemos curtidores ao nível geral de todo o trabalho, mas enfim, antigamente havia essa diferenciação. Mas há surradores que se identificam como sapateiros depois, noutros assentos de batismo. Há um pai sapateiro que manda ao filho ir especializar-se à fábrica do Trancão, em Lisboa, e que depois o filho vem para Alcanena e consegue alvará real para a fábrica. Enfim, há todo este indício, esta ligação aos sapateiros. Daí que começamos este núcleo também dos cortumes com peças do ofício de sapateiro, de um sapateiro de Alcanena. Muito interessante. E portanto, essas peles eram de animais, de bois? Tinha que haver ali uma grande... Inicialmente as pequenas fábricas, nós em Alcanena temos um terpaz de pequenas fábricas, que também quisemos preservar muito daquilo que era a linguagem dentro desta indústria. Não se usa praticamente mais lado nenhum, por exemplo, que é a charola. Que é a charola? A charola era uma pequena fábrica. Eram com peles miúdas de carneiro, cabra, para fazer marroquinaria, sobretudo. Depois, já depois, na segunda metade do século XVIII, aí sim começou a surgir já as peles maiores, as peles de vaca, ou melhor, os couros de vaca e os couros de boi. Também há esta diferença. Nós em Alcanena temos peles para as peles miúdas dos animais, chamamos-lhe peles miúdas dos animais, cabras, carneiro, enfim. E depois os couros. Os couros são peças maiores e são de vaca ou boi, normalmente. Aí sim, já se começou depois a trabalhar nessa altura, a partir da segunda metade do século XVIII, já se começou a trabalhar para a sola, para se especializar na sola. Mas portanto não vinham só dali, depois de certa altura? Não, a certa altura, sim, a certa altura não era, enfim, Alcanena teve autorização para ter um açougue, também nos anos 30 do século XVIII, julgo que 1733, salvo erro. Teve um açougue, mas depois a capacidade interna não chegou. E portanto foi preciso começar a importar do Maranhão, Pernambuco, Rio Grande e do Brasil. Portanto, mostra a grande produção e importância que a Alcanena tinha, que depois tinha que recorrer
Sim, e muitos problemas também, muitos problemas a fugir aos impostos alfandegários. mas começou-se a construir um capital muito interessante. Além dos cortumes, houve outras manufaturas em Alcanena, como por exemplo em Minho, não é? Os têxteis, enfim, os lanifícios. Houve em Alcanena, houve tiares em Alcanena, havia vendedores de panos de linho nas feiras do Alentejo. Houve inclusive uma fábrica de chapéus. Aliás, o título até é uma fábrica de chapéus ordinários. Mas os capitais avultados dos cortumes eram muito mais aliciantes. E, portanto, por isso também, e por depois também a técnica se foi especializando ao longo dos tempos, não é? Foi tornando aquele produto muito característico e único. E daí essa especialização nos cortumes. Uma especialização que, atenção, o método de produção, quer dizer, havia gente nos anos 70, 80 do século XX, ainda que produzia como se estivesse na unidade média. Portanto, o processo de industrialização também foi muito tardio. Mas foi um saber fazer muito importante e fundamental. E em relação a objetos ligados aos cortumes, como é que os encontraram, como é que os recolheram? Tiveram também colaboração da indústria de cortumes da atualidade? Como é que foi esse processo? Quando chegamos, já havia uma coleção considerável, uma coleção boa, como disse, que foi a recolha foi feita já a partir dos anos 2003, nos anos 80, quando se iniciou este processo, tinha havido a recolha de algumas peças, não muitas, mas foi sobretudo a partir de 2003, sobretudo na altura do vereador da Câmara, no Pelouro da Cultura, o Daniel Café, e depois com a pessoa que tinha a trabalhar com ele, a Susana Caldeira, que é conservadora e restauradora de Alcanena, que dá cartas no estrangeiro. Foram fazendo uma recolha muito interessante desses objetos. E esses objetos também chegaram até nós, até hoje, aos nossos tempos, por causa desse processo tardio de industrialização. Também, se não fosse isso, também muito provavelmente hoje, por exemplo, não tínhamos determinados objetos muito específicos, como os ganchos ou como os ferros, enfim. Mas foi essa recolha. Nós fomos fazendo também mais algumas recolhas daquilo que não existia. Também criamos a política de incorporações para ter também um bocado de organização disto, não é? Aliás, uma política de incorporações que a Câmara Municipal, o órgão, aprovou. E fomos fazendo essa recolha com a participação da comunidade. E fomos também fazendo um novo inventário com a participação da comunidade, porque depois isto tudo começou do zero novamente. Claro. E fomos chamando a comunidade, nomeadamente antigos operários, antigos industriais presentes, participação do Centro Tecnológico das Indústrias do Curo, o STIC, que tem a componente mais tecnológica da área, que dá apoio às indústrias atuais. Enfim, houve uma grande participação da comunidade. E sentes que, de facto, o museu pode ser um motivo de orgulho para essa comunidade que muitas vezes diziam que não tinha história? Eu acho que sim. Eu acho que na inauguração, a inauguração é uma prova desse orgulho. Porque tudo na vida tem coisas boas e tem coisas más. E os cortumes em Alcanena têm coisas boas e coisas más. As coisas más nós todos sabemos, mas isso é da vida. Nós apontamos sempre primeiro as coisas más do que as coisas boas. Uma poluição, trabalho, que era um trabalho bruto, um trabalho aliás numa das paredes do museu, no piso zero, onde estão as máquinas, há uma citação ao longo do museu, depois há várias citações das pessoas que participaram, que achamos interessantes. Sim. E há uma delas que era um trabalho sujo, porco, mal pago, mas não havia melhor. Pois. E na verdade tinha essas coisas más, mas também tinha as coisas boas. Foi o que permitiu também, por exemplo, a Alcanena ser hoje, em grande parte, ser hoje um concelho, de ter uma alavancagem económica que na altura outros concelhos não tinham, que permitiu fazer obra pública, que permitiu a eletrificação da Alcanena, porque foi contraído um empréstimo. A Câmara, na altura de eletrificação, nos anos 30 do século XX, contribuiu um empréstimo aos industriais para o fazer. Enfim, ele levou com aqui uma série de coisas em Alcanena. E enfim, está no nosso ADN, na nossa identidade, porque é trabalho.
Todas as famílias têm ligação, direta ou indireta, ao mundo dos cortumes. Sim. Até tu? Sim, até eu. Sim, eu venho, enfim, o meu pai, quando começou a trabalhar, aos 14 anos, foi para os cortumes. Hoje já não está ligado aos cortumes, tem outra profissão, mas ele estava ligado aos cortumes. O pai dele também foi nos cortumes. O avô dele, paterno, foi aos cortumes e chegou a ter uma pequena charola, uma pequena fábrica, porque depois aqui também há uma coisa muito interessante dentro desta área. Tudo em Alcanena é tudo povo, não há uma ascendência nobiliárquica, enfim, é tudo povo. E há uma das frases também que estão nas tais paredes, que é: todos viemos do mesmo, e alguns com capacidade de trabalho e inovação conseguiram subir na vida, e houve muito essa, depois, sobretudo em determinados períodos e no pós-guerra, houve também essa tentativa de tentar subir na vida no trabalho, e havia operários a serem pequenos industriais, enfim, houve essa capacidade. Então, deixando agora os cortumes, há mais outra área do museu? Sim, depois o edifício, o piso de cima, entrando nos cortumes, tendo essa abordagem histórica, depois está organizado pelo processo, ou seja, preparação, cortume e acabamentos. Tem todas as peças. Ainda dentro desta organização do processo temos algumas componentes sociais e ambientais. Por exemplo, quisemos dar a conhecer a importância da sustentabilidade numa indústria que à partida se pensa que é poluidora, mas que havia sustentabilidade, aproveitava-se tudo. As gorduras, por exemplo, as raspas das peles aproveitavam-se depois para vender, para fazer colas, grudes, etc. A lã era aproveitada depois e vendida, também está lá mostrado esse testemunho. De outra parte social, por exemplo, o trabalho das crianças. As crianças, quando saíam, os rapazes, quando saíam da escola, muitos deles nem iam à escola, iam para o moinho atiçar a casca. Atiçar a casca é atiçar a besta ou a mula que fazia o moinho rodar, e que depois foi elétrico, para moer a casca, a tal casca que tem tanino, para a curtimenta. E também dessas atividades dos miúdos, aliás o conteúdo chama-se mesmo os miúdos, era a apanha do benisco. A apanha do benisco era a apanha dos dejetos de animais, do cão, em Vila Moreira, cão nicha, chamava-lhe nicha, mas de mula, de moar, enfim, para uma fase da curtimenta, que é o chamado lixo, e que apanhavam com cestinho. Aliás, há uma fotografia de de uma dessas crianças com cestinho a apanhar o benisco, os dejetos dos animais, pela rua, e vendeu-os nas fábricas. Um deles, que está retratado nessa fotografia da igreja, está em frente à igreja que foi incendiada em 1915, no contexto anticlerical da Primeira República, depois tornou-se industrial. Ou seja, esta questão de subir, não sei o quê, pronto. E depois dos acabamentos, temos uma parte do escritório, também retratamos o escritório, como é que era um escritório dos industriais. E depois vamos para o piso zero. O piso zero também está organizado pelo processo de curtimenta, mas industrial, com as máquinas. Pronto, também tivemos que adaptar o edifício por causa desta questão de máquinas. Estamos a falar de máquinas. E o saber utilizar alguns objetos também recolheram junto dessas pessoas, antigos operários. Sim. Temos gravado, sim. Temos gravado em vídeo e tudo, e há um ponto multimédia que tem o operário, um dos operários também a explicar algumas coisas. E temos uma das máquinas a funcionar, a máquina de medir. Muito bem, muito bem. Depois, termina a visita? Não termina a visita. É que depois chegamos à parte contemporânea, não é? Sim. E então depois há uma abordagem, depois deste processo industrial, há uma abordagem contemporânea do território, ou seja, o século XIX, a chegada do comboio a Alcanena. Eu desconhecia, confesso. Sim, foi também um grande anseio dos industriais para importar e escoar produto, que era ligado a Torres Novas, e depois de Torres Novas ia para a linha, aquilo que hoje chamamos a linha do norte. Na altura era a linha do leste. E o nascimento do movimento associativo,
E as obras do canal do Alviel, que também teve ali o impacto, desde as nascentes dos Olhos d'Água, e o republicanismo, a organização republicana. Que não podia deixar de ser falado, também está intimamente ligado à Alcanena e também ao teu estudo, à tua área de estudo. Olha, Gabriel, estamos quase a terminar, a conversa vai correndo depressa. Eu não queria terminar o programa sem perguntar qual é que é o teu sonho para o Museu Municipal de Alcanena. O meu sonho para o Museu Municipal de Alcanena é que quem está, ou quem venha, porque é um museu municipal, é dependente de uma autarquia e as coisas são como são, que o estime e que lute por ele. Seja quem for. Que tenha a noção de que está ali muito trabalho e que a preservação do património cultural em Alcanena não pode parar. Não pode ficar a meio. E, portanto, é que eu costumo dizer que esta casa não é de uma pessoa, é de todos. E, portanto, quem venha no futuro, quem esteja no futuro, que a preserve e que a ajude a crescer. Acho que é um motivo de orgulho para todos nós. Muito bem, fica aqui registado o teu sonho para o Museu Municipal de Alcanena. Gabriel Feiter, muito obrigado por teres vindo aqui ao programa, partilhar o teu conhecimento, o teu entusiasmo e experiências museológicas. Foi mesmo muito bom ter-te aqui no programa e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, Gonçalo. Olha, e despeço-me com o grande abraço museológico, ou seja, que é um abraço que se conserva. Grande abraço. Caros ouvintes, despedimos-nos por hoje e visitem logo que possam o Museu Municipal de Alcanena. Eu vou fazê-lo, vou visitar logo que possa. Já sabem, Museus e Companhia, no 3º sábado de cada mês, aqui na ABC Portugal. Estejam atentos, obrigado e até lá.